paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos para mais esse vídeo. Irmãos, confesso que eu estava um pouco sumido aqui no canal, por causa que andou acontecendo umas coisas aí na semana. Irmãos, foi muita correria, não deu muito para mim fazer as coisas e tá gravando vídeo pros irmãos, mas já voltemos. Hoje vamos estar falando aqui da história de Zaqueu, onde em cima dessa passagem profética eu vou estar pregando em cima dela. Então, irmãos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo já, e lá vamos nós para mais um vídeo neste canal de Deus, amém? Então, irmãos, vamos lá então. Peço que os irmãos possam estar concentrando aqui agora, porque essa é a hora mais, acho que mais incrível da nossa vida, e que é a hora que a gente vai escutar a palavra de Deus, amém? Então, irmãos, eu vou estar lendo aqui agora do capítulo 19 até o versículo 1, que vai dizer assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele estava tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão e subiu numa figueira. Irmãos, para os irmãos que não sabem que uma figueira é uma árvore, irmãos, tá bom? Então ele subiu nessa árvore, traduzindo, para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou naquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Então Zaqueu desceu depressa daquela árvore, recebeu na sua casa com muita alegria todos que viram, e isso começaram a resmungar. Porque, irmãos, quem viu no caso foi a multidão, porque onde Jesus ia, a multidão ia junto com ele. E naquele dia, quando Jesus falou: Zaqueu, hoje eu preciso ficar na sua casa, hoje eu vou ficar na sua casa. Então aquela multidão começaram a comentar: mas como é que pode Jesus Cristo entrar na casa de um pecador? Na casa de um pecador, sabe? Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele entrou naquela casa, e como a gente sabe desde a antiguidade, que naquela época de Moisés, até na época de Moisés, quando a pessoa ia receber uma visita na casa da pessoa, essa visita ela era bem recebida. Eles matavam o melhor cordeiro, eles preparavam o melhor pão, preparavam o melhor vinho, e nisso eles recebiam a visita da melhor forma, eles davam a melhor coisa para a visita. A visita é como se fosse um rei naquela época para eles. Eles recebiam de todo o coração e de muita alegria, e ali eles festejavam. Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer que Jesus, ele entra na casa de Zaqueu. E aquele povo, quando eles estavam resmungando, eles estavam dizendo: nossa, mas como é que pode então Jesus entrar na casa de um pecador? Irmãos, Jesus Cristo fala para nós que ele não vem para chamar as pessoas que estão certinhas, ele vem para chamar os pecadores. E hoje em dia não é diferente, irmãos. Na vida de um cristão, todos nós sabemos que muitas das vezes a gente é julgado pelas pessoas pela forma que a gente é. Então, irmãos, Jesus, ele não vem para chamar aquelas pessoas certas, mas sim os pecadores, as pessoas que estão erradas e as pessoas que são humilhadas. É essas pessoas que Jesus Cristo veio chamar. Então, por isso, mesmo assim, Jesus não evitou e entrou na casa de Zaqueu. Zaqueu, para quem não sabe, Zaqueu, ele era um homem muito rico. Ele tinha muito dinheiro, ele era dono daquelas coisas da antiguidade, na época dele. Ele era um homem muito rico. E Zaqueu, ele nos ensina, irmãos, que não importa se a gente tem dinheiro, se a gente é muito rico, do mesmo jeito a gente sempre vamos ter que estar procurando a presença do Senhor, porque a gente não é nada sem a presença do Senhor. Porque, irmãos, Zaqueu, eu acho muito linda essa passagem que Zaqueu, ele ensina que não importa a situação que a gente tá, a gente tem que procurar Deus. Porque Zaqueu, ele era um homem rico, ele não precisava de nada, sabe? Ele tinha tudo na vida dele, mas a única coisa que ele não tinha ainda era Deus. Então ele subiu naquela árvore para procurar Jesus, e ele conseguiu. Porque a palavra de Deus diz, isso também nos ensina nessa passagem, que quando a gente procura, a gente acha. E então Zaqueu subiu naquela árvore e conseguiu chamar a atenção de Jesus. E Jesus, ele entra naquela casa. Quando Jesus, ele entrava na casa das pessoas, ele já entrava para deixar marcado, porque ele já sabia que nos dias de hoje a gente ia usar essas passagens para estar pegando para as pessoas e estar salvando a alma delas. Então, irmãos, essa passagem é muito querida, não tanto por mim, mas eu sei que os irmãos também conhecem. E, irmãos, agora eu vou estar falando mais um pouquinho adiante dessa passagem, amém?
Então, irmãos, já no logo do versículo 8 vai dizer que Zaqueu se levantou e disse: Senhor, escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Irmãos, uma coisa que eu quero falar para os irmãos, que não importa, irmãos, a situação que os irmãos estão nessa noite, ou nesse dia, depende do horário que os irmãos estão vendo esse vídeo, não importa a tua situação, irmão, mas Jesus está nos dizendo que hoje Ele entra na sua casa. Não importa se você está perdido, se você está fora do caminho do Senhor, não importa, irmão, a situação que você se encontra. Irmãos, como Zaqueu, a gente deve dar a nossa melhor adoração, né? Deve ofertar a nossa melhor oração para Deus, porque, querendo ou não, irmão, sem Ele a gente não é nada. Sem Deus a gente não consegue nem levantar um dedinho. Se Ele não permitir que a gente não levante o nosso braço, se Ele não permitir que a gente levante da cama, irmãos, a gente não levanta, irmãos. Porque muitas das coisas que hoje as pessoas estão faltando é crer na voz do Senhor, é crer que Deus ainda faz milagre, é crer que Deus ainda cura, que Deus faz muita coisa nessa vida, irmãos. É isso que está faltando no mundo hoje em dia, porque, irmãos, hoje em dia, para nós cristãos, a nossa salvação é a que mais importa nessa vida, não é a que a carne importa, mas sim o nosso espírito, irmão. Porque a gente sabe, a gente lê a Bíblia, a gente conhece a Deus, então a gente sabe bem para onde a gente vai. Então, irmãos, é isso a palavra de hoje para sua vida. Creia nessa palavra. Se você crê em Jesus Cristo, que hoje a salvação já entrou na sua casa, irmão, e que você não está perdido, que você tem um Deus, que você tem um Pai que te espera. Irmãos, simplesmente, irmãos, é o que eu falo. Ofereça a sua melhor adoração. Ofereça a tua melhor oração, irmãos. Eu sei que muitas das vezes é difícil a gente orar, 3, 4 minutos, irmãos. Até eu. Muitas das vezes ora, 3, 4 minutos. Às vezes a gente não consegue orar 10, mas se a gente conseguir orar 10, se a gente conseguir... não importa quantos minutos ou quantas horas, irmãos, a gente vai orar. O importante é a gente orar de todo o nosso coração e entregar a nossa melhor oração e nossa melhor adoração a Deus, porque Ele merece e porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém, irmãos? Irmãos, essa foi a palavra de hoje. Espero que os irmãos tenham gostado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que essa palavra fique enraizada em vossos corações. E até o próximo vídeo, amém, irmãos? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Que a paz e a graça estejam conosco todos os dias. E que o Espírito Santo de Deus nos guie. Amém?